Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra Pugliese e aqui no meu canal nós falamos sobre alfabetização. E eu tô de volta com o nosso vídeo Volta às Aulas 2022. Todo ano a gente faz um vídeo e eu trouxe esse ano mais um vídeo para nós podermos pensar o que precisa ser feito aí na sala de aula para vocês terem um bom ano. Então, o que eu vou falar para vocês hoje são regras mais gerais, tá? De comportamento, de disciplina, que pode ajudar aí no dia a dia da sala de aula. E no vídeo de hoje nós faremos um sorteio, é isso mesmo. Todo mundo que deixar um comentário nesse vídeo vai participar do sorteio do livro As Letras Falam. Então, se você for o ganhador, eu vou mandar para você um e-book do livro As Letras Falam no seu e-mail, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário me falando se você gostou do vídeo, o que você gostou e se você tiver algumas dúvidas também, que eu vou responder depois. Para começar o ano, né, nós precisamos ter um planejamento. E isso, gente, não é só para o primeiro ano do ensino fundamental, tá? Qualquer série escolar de educação infantil ou ensino fundamental, a gente precisa ter um planejamento. Tá? Você precisa saber o que você vai fazer naquele dia na sua sala de aula. Porque se você não souber, você vai dar qualquer coisa, vai ficar repetindo a mesma coisa todos os dias, e o resultado disso é que suas aulas vão ser monótonas, desorganizadas e com certeza vão gerar indisciplina. Um professor que chega na sala de aula preparado, sabendo o que vai dar, né, sabendo o que interessa à sua criança, sabendo como ele vai desenvolver aquelas atividades, ele não fica perdido no dia a dia. Então, ele consegue fazer uma aula mais dinâmica, o que deixa as crianças mais envolvidas. Então, sempre tenham aí com vocês o seu planejamento diário para que suas aulas sejam mais interessantes. Além de deixar as aulas mais interessantes, o planejamento também ele favorece o uso de metodologias mais inovadoras e diversificadas. Então, o planejamento foi o primeiro item que eu coloquei nesse vídeo, pois ele é essencial para o bom desenvolvimento da sua aula no dia a dia. Um segundo ponto que a gente precisa considerar é a aproximação com os nossos alunos, desenvolvimento da afetividade, criação de uma conexão, tá? As crianças que conseguem sentir que existe uma conexão entre elas e o professor, elas vão ser mais seguras em sala de aula, elas não vão ter medo de estar lá, elas vão participar mais, porque elas não vão ter medo de perguntar, elas vão ter mais respeito pelo professor delas. E o resultado disso tudo é que elas aprendem mais. Então, a afetividade, ela precisa fazer parte do professor. Ser professor, ser aquele que ensina, é muito mais do que aquele que vai transmitir um conhecimento. É aquele que vai se conectar com um outro ser vivo, né? E para ele conseguir transmitir toda essa segurança que ele precisa para aprender melhor. Tá? Então, a afetividade precisa fazer parte do nosso papel enquanto professor, da nossa profissão. Outra coisa que nós precisamos fazer é a criação de regras e rotinas desde o primeiro dia de aula. As crianças precisam saber que você é um professor legal, né? É um professor que consegue se conectar com elas, mas também é um professor que vai exigir regras e rotina na sua sala de aula. E que para as coisas funcionarem, as crianças precisam respeitar essas regras. Não adianta achar que as crianças sabem o que deve ser feito em sala de aula, porque muitas vezes elas não sabem. A gente precisa ter as regras explícitas, tá? Então, façam com as crianças combinados do que é certo fazer numa sala de aula, qual é o comportamento esperado em uma sala de aula e coloquem em um painel. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ideias do que a gente pode fazer. Então, a questão dos combinados, tá bom? Conversem com as crianças e levantem com eles quais são os combinados, é o que vocês vão combinar entre vocês para dar certo esse ano em sala de aula. Nessa convivência que vocês vão ter durante o ano, precisa dar certo. Então, esses são os comportamentos que eu espero que as minhas crianças consigam ter, né? Respeitar o professor, respeitar os amigos, levantar a mão para falar, não fazer sujeira na sala e outras coisas. Aqui nesse quadrinho que eu coloco para vocês, eles ainda colocam, né, ó, fazer muitas amizades e ser feliz, ter cuidado com os materiais. Então, não é só coisas negativas, que não fale, não, nós tenha cuidado com isso.
respeite o seu amigo, né? Tente fazer esses combinados de uma regra, de uma maneira positiva. Tá? Não é só não fale, não vá, não, né? Evite usar a palavra não. Às vezes o não ele é inevitável, a gente vai ter que colocar lá, né? Mas tem outras opções, né? Em vez de eu falar não fale sem a permissão da professora, levante a mão para falar. Peça a permissão da professora para falar, tá? A gente tem maneiras de colocar isso para a criança que vão ser mais assertivas do que colocar ali só não, não, não e não. E como eu falei para vocês, da rotina, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz em sala de aula. Eu chegava, já colocava a data e tudo, listava todas as atividades que a gente ia fazer naquele dia. Porque eu tinha o meu planejamento, eu sabia exatamente onde eu queria chegar, eu sabia exatamente o que as minhas crianças precisavam desenvolver e estava sempre tudo na lousa. E aquilo ajudava muito, porque muitas vezes eles ficam ansiosos para a hora do lanche, ansiosos para a hora da saída, ansiosos para a hora de educação física. E se eles veem a rotina ali na sala de aula, eles mesmos vão controlando essa ansiedade olhando, né? Se eles olham ali que já a aula, o recreio é o próximo, eles já ficam menos ansiosos. Então, uma rotina na lousa todos os dias é bem legal também para manter as crianças mais calmas e com mais disciplina. E quem já está em sala de aula sabe que brigas entre crianças acontecem com frequência. Se você é professor iniciante e está pegando uma sala esse ano, saiba que isso vai acontecer, tá? Acontece com todo mundo. Então, uma maneira de fazer com que as crianças percebam que eles precisam conversar ao invés de brigar é ter um local onde eles possam desenvolver o hábito de conversar e realmente entender, né? Entender a posição do outro. E uma sugestão que eu vou dar para vocês é a mesa da paz, onde a gente vai ter um momento de reflexão. Então, tem lá um cantinho onde você vai colocar as crianças que brigaram e vai dizer para eles, olha, tá aqui o tempo, eu quero vocês pelo menos 1 minuto conversando, e vocês se entendam, né? Não quero que vocês briguem, tá? A gente tem que conversar. Então, conversem até vocês chegarem num entendimento e quando vocês decidirem que vocês já estão bem, vem, conta pra Pro e a gente vai ver se tá tudo bem ou não, tá? E deixa as crianças conversarem, um aperto de mão é legal, né? Pra falar, olha, tá certo, não vou mais brigar com você. Algumas ideias do que vocês podem deixar nessa mesa da paz é uma ampulheta, né? Porque eles mesmos possam medir o tempo, de quanto tempo eles vão ficar ali. Um objeto relaxante, uma bolinha de estresse, porque a criança está nervosa, então você vai apertar a bolinha, tá? Até você acalmar. Um objeto da paz, que pode ser uma planta ou um livro, algo que vai deixar a criança mais calma. E também um chocalho, algo que eles vão poder chamar a sua atenção. Fala, não quero ninguém gritando aqui para mim. Acabou, faz assim com o chacoalho, que a professora vem e nós vamos ver se vocês já podem sair daí ou se vocês vão ter que ficar aí mais um pouquinho. Então, é mais um espaço que você está cedendo às crianças para que eles possam resolver os conflitos através da conversa. Uma coisa que, para mim, sempre deu muito certo na minha prática foi recompensar as crianças pelo bom esforço, pelo bom comportamento. Então, a ideia é que você tenha um quadro como esse, onde você vai poder colocar aqui o nome de todas as crianças, tá? Os dias de segunda a sexta-feira. E aí você vai ter estrelinhas, carinhas felizes, carinhas médias e carinhas tristes, tá? Então, a criança que ganhou estrelinha todos os dias, ela vai ter uma carinha verde, tá? Até 4 estrelinhas é uma carinha verde. 3 estrelinhas é uma carinha amarela. E 2 estrelinhas ou 1 estrelinha é uma carinha triste. Tá? Então, a ideia é que eles cheguem no final da semana e eles possam avaliar o próprio comportamento através desse seu quadro de comportamento. O que eu acho muito legal desse quadro é que esse aqui foi feito em EVA e é tudo com velcro. Então, você tira a estrelinha e coloca a estrelinha todas as semanas. Então, não tem desperdício de material. Se você sabe confeccionar, confeccione. Ou se não, peça, veja no Instagram também, tem muita gente que confecciona artesanato mesmo com EVA e eles podem fazer alguma coisa desse tipo para você. E aí, como resultado, né, daquela semana, tem o mercadinho da recompensa, né? Então, a criança que teve lá de 4 ou 5 estrelinhas, ela vai ter o direito de ir até o mercadinho e escolher uma recompensa, tá? Então, realmente a criança precisa ver que para ela ter a recompensa dela, ela precisa ter ali um mínimo de estrelas, que é o que eu espero
que ela faça cumprindo os combinados da sala, tá? Essas estrelas, elas vêm das crianças que conseguem cumprir os combinados que todos nós fizemos, né? Que nós decidimos que era o melhor para o andamento da sala. Então, se você não está cumprindo, você não vai ter a sua recompensa. Eu gosto bastante de trabalhar com recompensa, tem gente que não gosta, mas aí fica a critério de cada um. E eu acredito que nesse dia do mercadinho é importante não só trabalhar com a recompensa, mas fazer uma avaliação, né? Senta com todo mundo e ali você vai desenvolver a conversa sobre o comportamento das crianças naquela semana. Você, juntamente com as crianças, precisa avaliar o que está sendo legal, o que está sendo ruim, né? E o que eles podem fazer para melhorar. E aí, aquelas crianças que estão ganhando a carinha triste, né? Conversar com elas em particular e ver o que elas podem fazer na semana seguinte para que elas superem, né, o problema que elas estão tendo e ganhem a estrelinha todos os dias, para que elas possam participar do mercadinho da recompensa. Enfim, são ações que a gente tem aí, né, que são conectadas para que nós tenhamos um melhor andamento da sala de aula no dia a dia. Porque quem está em sala de aula sabe que não é fácil. 35 crianças ao mesmo tempo falando, a gente precisa ter aí uma série de ações, né, uma série de ideias que vão nos ajudar a melhorar o comportamento das crianças diariamente. Uma coisa que é super importante também é manter uma conexão aberta com os pais. A comunicação com os pais, ela é essencial, seja para pedir para eles lerem todos os dias com a criança, para participar mais das lições de casa, ou também para conversar sobre quando o comportamento não está legal. Agora, muitos pais conseguem ajudar de forma positiva essas crianças, né, quando eles conversam com as crianças. Mas eu já tive casos também onde os pais puniam com castigos físicos as crianças que não se comportavam na escola. Então, quando eu percebia que isso acontecia, eu não falava mais para o pai, porque eu não queria que ele bagunçar na escola fosse ser o motivo pelo qual ele ia apanhar em casa. Então, é preciso ter sempre essa sensibilidade para perceber com as famílias com as quais nós estamos lidando, mas é importante que, sempre que possível, a gente tenha uma comunicação aberta com os pais. E é isso, gente. Esse não vai ser um ano fácil, né? Um ano em que as crianças estão voltando para a escola, depois de terem ficado afastadas por 2 anos, foi um ano pós-pandemia. Então, nós vamos ter crianças aí de 2º, 3º, 4º e 5º ano sem saber ler, sem saber escrever, crianças que estão voltando para a escola sem noção de como elas devem se comportar em uma sala de aula, o que é conversar com os seus amiguinhos. Então, a nossa função de educador, daquele que vai ajudar a desenvolver a disciplina, né, e o comportamento, mais do que nunca, vai ser colocado em jogo esse ano, né? Nós precisamos encontrar técnicas e táticas que vão nos ajudar a desenvolver um melhor trabalho em sala de aula. E eu espero que as ideias que eu tenha deixado aqui para vocês hoje possam ajudá-los aí para desenvolver um bom trabalho nesse ano de 2022. Espero que tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande beijo, tchau!